Sung Jinwoo desperta por completo. Sua aura cobre a Coreia, varre o planeta e encontra Rakan. O monarca das feras tenta se render, mas Jinwoo impõe um julgamento. Sobreviverá 5 golpes. No quarto golpe, Rakan cai. De volta a Seoul, Ygritte segura Silad enquanto Beru cura Thomas. Jinwoo retorna, crava as adagas do monarca do gelo e o elimina. O portal gigante se desfaz. No chão em ruínas, Jinwoo encontra a adaga do homem que o salvou. Seu pai, o Huan, exausto do poder dos governantes, ele se despede orgulhoso do filho. Jinwoo o abraça, chorando, enquanto Yu Huan se desfaz como poeira sob a chuva. Em fúria, o monarca das sombras promete guerra, e dias depois, o portal colossal enfim se rompe, e não despeja monstros, mas sim o exército das sombras original. Dragões negros e anjos sombrios descem. O general Belion se ajoelha. Saudamos nosso senhor. O mundo fica atônito. Jinwoo apenas ordena silêncio. Com as nações reunindo caçadores, Jinwoo some dos holofotes e treina nas montanhas, colocando seu exército contra o legado de Ashborn. Beru, inflamado, desafia Belion pelo posto de grande marechal. A tempestade passou, a verdadeira guerra começa agora. Salve galera, beleza? Como vocês já sabem, eu sou o Wes e hoje trago para vocês o episódio 20 de Solo Leveling terceira temporada. E para quem é membro do canal, tem acesso antecipado aos vídeos e sem anúncio, então não perde tempo, é o preço de um refri. Se você já viu os episódios anteriores no canal e quer ir direto pro 20, o tempo que ele começa vai estar aparecendo aí na tela do vídeo. E sem mais enrolação, clica no gostei, se inscreva no canal e bora pra história. Após sentir a presença de Sung Jinwoo, Silad, que é o monarca do gelo, começa a tremer de medo. Ele dizia em pensamentos: uma muralha que sequer posso imaginar em superar. A diferença de poder entre nós dois é grande demais. Vemos Ygritte e Beru ao lado de seu mestre. A aura de Sung Jinwoo começa a se expandir. O grande poder que seu corpo emanava poderia ser visto do lado de fora do planeta. Aquele poder aumenta cada vez mais, cobrindo todo aquele local, se expandindo por toda a Coreia e posteriormente por todo o planeta Terra. Sung Jinwoo fez isso para localizar o monarca das feras que havia fugido. Sung finalmente o encontrou. O monarca do gelo então teve uma sensação, uma abertura na guarda de Sung Jinwoo, uma chance que nunca virá novamente. Silad concentra todo o seu poder no tridente e dizia em pensamentos: mesmo que haja uma diferença de poder entre nós, ele baixou a guarda bem na frente do inimigo. Se eu perder essa chance, a única coisa que me aguarda será uma morte inevitável. Tenho que acabar com isso nesse ataque. Silad dispara sua lança que continha todo o seu poder na direção de Jinwoo. Nesse momento, Jinwoo percebe aquele ataque. Ele se vira e estende sua mão. Sendo assim, Sung consegue conter aquele golpe com apenas uma mão. A lança do monarca do gelo é destruída pelo impacto. E Silad, sem acreditar, dizia: mas como? Então esse é o poder do monarca das sombras, o poder de um dos monarcas mais fortes e o fragmento de luz mais brilhante. Sung então diz: eu vou deixar você para depois. Espere aqui até eu acabar com aquela besta. Vemos um portal se abrindo em meio à floresta. Aquele era o portal de Rakan, que dizia: a aura da morte está começando a se aproximar e estou me arrependendo de ter discutido com o monarca do gelo, porque isso me fez fugir tarde demais. Mas agora que as coisas ficaram assim, preciso me esconder aqui até que o rei dos dragões volte. De repente vemos uma sombra se aproximando de Rakan. Ele sente aquela presença e olha para trás. Assustado, o monarca dizia: essa aura, não me diga que... De repente Sung Jinwoo aparece. O monarca das feras fica paralisado ao perceber que seu inimigo estava ali. Em pensamentos ele falava: o ar está cheio com um cheiro de morte. Essa diferença de poder é enorme. Eu não posso superá-lo e nem mesmo consigo fugir. Sung observava aquilo. Rakan coloca sua cabeça no chão e dizia em pensamentos: o medo desse poder, abaixe a cabeça e obedeça a ele. É isso que meus instintos estão dizendo. Monarca das sombras, eu, o rei das bestas, não desejo lutar contra você. Por favor, me perdoe pelos meus erros e me aceite como um dos seus aliados. No futuro próximo, o rei dos dragões chegará e essa terra com soldados dele. E eu, junto do meu exército de bestas, irei ajudá-lo. Sung, ao ouvir aquilo, responde: muito bem. Rakan sorri e diz em pensamentos: ele aceitou, mas que idiota. Ele não é o verdadeiro monarca das sombras. Se fosse, seria impossível me perdoar. Ainda mais depois de tê-lo traído uma vez e tentado me livrar de seu servo, fazendo ele vir para essa terra. Ganhei tempo graças ao perdão desse humano idiota. Só preciso aguentar até que o rei dos dragões chegue até aqui. Quando a hora chegar, vou cortar seu corpo em pedacinhos. Rakan fala para Sung que iria servi-lo lealmente. Porém, Jinwoo revela que eles precisam acertar as contas primeiro. Tenho 5 cicatrizes das suas garras que perfuraram meu coração. Se puder sobreviver a 5 ataques meus,
eu irei lhe perdoar. Rakan, ao ouvir aquilo, fica assustado e, como defesa, ele libera todo o seu poder como monarca, se tornando assim um enorme lobo branco. Rakan falava: você ousa fazer piada de mim, o rei das feras. Rakan emite um poderoso rugido: mesmo que minha vida acabe aqui, você não sairá ileso. Sung calmamente invoca uma de suas adagas, aquela era a ira de Kamish. À sua frente estava o lobo gigante, mas Sung não se contém. Ele avança rapidamente, conseguimos ver apenas o rastro de sua sombra. Com apenas um ataque, Sung corta várias árvores que estavam no caminho e acerta o primeiro golpe em Rakan. O sangue do monarca jorrava, uma de suas patas foi completamente arrancada de seu corpo. Sung Jinwoo então se vira e diz: ainda faltam 4 golpes. Enquanto isso, uma grande explosão acontece em Seul. Vemos o monarca do gelo. Ele estava surpreso enquanto observava Beru. Não sei sobre aquela formiga que está curando os humanos, mas esse aqui com certeza é um problema. Enquanto Beru curava o caçador de nível nacional, Thomas Andre, Ygritte enfrentava Silad. Ele estava utilizando a espada do rei dos demônios. Aquela era uma das armas de Baran, o monarca das chamas brancas. Enquanto lutava, Silad dizia: já vi essa sombra antes. O Cavaleiro da Morte, um dos 2 comandantes do Exército das Sombras, Ygritte. Agora ele consegue usar todo o seu poder. Ele se tornou bem irritante. Eles podem se regenerar, contanto que o Monarca das Sombras tenha mana. Mas não consigo recuperar a mana que usei para me transformar. Silad tentava fugir de Ygritte. O Cavaleiro das Sombras atacava com a espada demoníaca, mas o Monarca do Gelo ainda assim conseguia se esquivar. Ele dizia: nem pense em fazer algo tão inútil. Acha que pode aguentar muito mais contra mim. Nesse momento, Ygritte crava sua espada no chão. Ele abre sua capa que funciona como um portal, e de dentro dela vemos Sung Jinwoo aparecendo. O Monarca das Sombras retornou. Silad fica assustado e Sung joga no chão as 2 presas de Rakan. Ele dizia: o Monarca das Bestas está morto. Silad fica assustado. Ele matou o Monarca das Bestas nos poucos minutos que se ausentou. O Monarca das Pragas, o Monarca das Bestas e o Monarca do Gelo. A morte desses 3 monarcas servirá como um aviso para os outros. Silad chama Sung de maldito. Ele invoca centenas de estacas de gelo para disparar contra Jinwoo, mas de repente uma adaga é lançada e perfura o seu coração. Antes que pudesse fazer algo, outra adaga perfura seu peito. O Monarca do Gelo então utiliza seu poder e concentra sua magia na boca. Esse era seu ataque final, mas em um piscar de olhos Sung aparece. Ele segura a boca de Silad e com uma de suas adagas desfere um poderoso ataque. Esse era um corte fatal que atinge o Monarca do Gelo. Sung dizia: o Monarca das Feras morreu no 4º ataque. Me pergunto quanto você vai aguentar. Nesse instante, a transformação do Monarca do Gelo se quebra. Ele volta à sua forma humana. Aquela era a aparência do humano que teve seu corpo possuído pelo monarca. Ele começa a se desfazer e assim vira poeira no ar. O grande portal que cobria Seul também desaparece. Beru se aproxima de seu rei. Sung pergunta como estava aquela pessoa que o protegeu antes. Porém, Beru revela que aquele homem desapareceu do nada. Sung acha aquilo suspeito e no chão ele avista uma adaga. Essa era a adaga daquele homem. Jinwoo pega aquele objeto. Nesse momento vemos algumas marcas de sangue nas ruínas daquela cidade. O pai de Jinwoo havia perdido muito sangue após ter seu braço cortado pelo Monarca do Gelo. Ele estava exausto e já não tinha mais forças. Sung Yuhuan também tinha utilizado muito o poder dos fragmentos de luz mais brilhante e agora seu corpo estava se desfazendo. Ele dizia em pensamentos: acho que essa é a consequência de receber o poder de um deus em um corpo humano. E está tudo bem, é assim que deve ser. De repente alguém joga sua adaga até seus pés. Sung Jinwoo estava ali. Ele dizia: pensou mesmo que eu não iria descobrir se você saísse desse jeito, porque saiu sem falar nada novamente, pai. Nesse momento conhecemos a história de Sung Yuhuan. Portal é um buraco gigante que atrai bestas demoníacas. Após matar o boss do portal, você precisa sair dele dentro de 1 hora. Entretanto, não tive escolha além de ficar preso na fenda dimensional. Vemos que Sung Yuhuan passou muito tempo preso naquela dungeon. Ele já estava fraco e seu rosto estava magro. Porém, de repente, à sua frente aparecem os governantes. Eles emprestaram seu poder e força, pedindo para o pai de Jinwoo impedir o avanço dos monarcas, inclusive o Monarca das Sombras, que em breve viria.
depois de perder todas as formas de fugir, e o Juan não teve escolha. Ele voltou para a Terra como um emissário dos governantes, tendo uma grande responsabilidade. Porém, não conseguiu cumprir essa missão. Vemos que Sung Yuan descobriu que seu filho era o monarca das sombras quando Jinwoo enfrentou os gigantes no Japão, e o Juan não conseguiu cumprir sua missão de deter Jinwoo, mesmo sabendo que a maior calamidade da humanidade estava dentro daquele corpo. Ele não pôde fazer nada além de observar de longe. Ao mesmo tempo, os governantes, cujo único objetivo era parar a vinda do monarca das sombras, começaram a mudar suas opiniões, e finalmente o fragmento da luz mais brilhante me deu uma nova ordem: proteja o monarca das sombras. Eles perceberam que para dar um fim no plano dos monarcas, eles precisavam do poder do monarca das sombras. Os únicos capazes de parar a destruição eram os soldados do Rei dos Dragões, que chegariam antes dos soldados dos céus. Era uma grande aposta, sem saber se eles ficariam do lado dos humanos ou dos monarcas, mas agora sabemos os resultados. Foi por isso que te ajudei. Não queria te mostrar esse meu lado. O corpo de Sung Yuan brilhava enquanto se transformava em poeira. A chuva caía naquele lugar, e o Juan pergunta para seu filho: você me odiou? Sung responde que sim, algumas vezes. Seu pai pede desculpas e Sung fala: quando comecei a ser um caçador, quando fiquei à beira da morte, quando quase não sobrevivi para ver a mamãe adinhar de novo. Você sempre aparecia na minha cabeça e eu sempre te odiava quando isso acontecia, mas também sentia a sua falta. E o Juan estava triste, mas ao ouvir essas palavras ele fica surpreso. Sung também perguntava: e quanto a você? Você sentiu saudade de mim, da nossa família? Os olhos do homem que encontrou o seu fim se enchem de lágrimas. Sung Yuan, um herói que jamais será reconhecido por alguém, além das pessoas que realmente importam, que é a sua família. Ele falava: eu senti saudades de todos vocês, o tempo todo. Mesmo que não pudesse me ver, eu estava feliz com o fato de poder vê-los de longe. Você cresceu bastante, mesmo com seu corpo se desfazendo. Sung Yuan se levanta, ele abraça seu filho, e nesse momento vemos que o poderoso monarca das sombras agora chora como se fosse uma criança, como o filho que reencontra seu pai após tanto tempo. Ele protege a todos e vê na sua frente os últimos momentos do homem que sempre o protegeu. Sung fecha seu punho, ele não podia aceitar aquilo. Alguém deve ser o culpado, e por isso ele pergunta se foram os governantes que fizeram isso. Eles estão te controlando e jogando fora. E o Juan sorri. O pai responde que não, eles só me deram uma chance de tomar uma decisão. Eu escolhi te proteger e não me arrependo disso. Queria conversar mais com você. Sung abre sua mão. Ele sabe que agora não precisa de mais uma vingança. Sung abraça seu pai, que dizia: eu queria ficar mais tempo com você, mas me desculpe, não pude ser um bom pai. O corpo do pai de Jinwoo desaparece bem na sua frente. Ele se desintegrou por completo, e em meio àquela chuva escutamos um estrondoso grito de dor. Essa é a dor que Sung Jinwoo sentiu ao perder o homem mais importante de todos, o seu pai. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. E continuando, enquanto Sung se despedia de seu pai, vemos sua família em casa. A chuva caía e enquanto Jinha estava triste e preocupada, sua mãe olha pela janela. A mãe de Sung finalmente diz para sua filha que já era hora de se mudarem dali. A mulher que esperou anos por seu marido, com a esperança de que ele iria voltar algum dia, agora sabe que deve seguir em frente. Elas podem ir agora. Enquanto isso, Sung Jinwoo furioso gritava: escutem aqui, monarcas, vocês vão pagar pelo que aconteceu hoje. Me ouviram, monarcas? O dia em que o grito do monarca das sombras chocou o mundo inteiro. Esse foi o dia em que o prelúdio da guerra surgiu. Vemos um drone que sobrevoava o local. As imagens eram transmitidas pela TV e os repórteres diziam: o caçador Thomas Andre não está em estado crítico. Podemos ver as ambulâncias no local e estão transportando os feridos para os hospitais mais próximos. O monstro que massacrou os cidadãos parou de se mover. Apenas seus astros sobraram agora, que se transformou em cinzas. Sung Jinwoo chega em sua casa e abraça sua mãe e irmã. A família agora está reunida. Enquanto isso, os caçadores de Rank S da Coreia se encontram. Choi Jong-in dizia: presidente Baek não parecia estar tão bem antes. Conseguiu se acalmar? O tigre branco então responde: deveria secar esse suor frio na testa antes de falar comigo. Jong-in fala que tem uma pílula calmante se o caçador de Rank S precisar, mas seu coração não está mais batendo sem controle, não é? Enquanto isso, o presidente da Associação de Caçadores, Wo Jin-chu, dizia: acho que acabou agora. Uma besta demoníaca, a mulher que atacou a cidade agora há pouco, e aquele
aquele cara branco. O Jinchu se lembra da promessa de Sun Jinwoo: vou matá-lo com minhas próprias mãos. Vou matar a besta demoníaca que atacou o presidente Gogun-He. Escorrendo lágrimas em seus olhos, o Jinchu finalmente entende: o monstro de branco era o responsável por tirar a vida do presidente. Obrigado, caçador Sun Jinwoo. A Associação de Caçadores anunciou que os monstros que apareceram na cidade eram bestas não identificadas. Os danos causados à cidade foram imensos. Porém, o verdadeiro desastre viria em alguns dias. Vemos o portal gigantesco de Rank S no céu da cidade. Ele ainda não foi fechado. Nas ruas da cidade, em ruínas, vemos vários caçadores que se preparavam. Dentre aqueles caçadores, haviam pessoas que vieram de outros países. Dentre eles, vemos os caçadores chineses, e ninguém menos do que Liu Zigeng, o caçador mais forte da China, que dizia: então esse é o portal colossal, é grande como ouvi falar. Mesmo se todos os caçadores do mundo se juntassem, eles seriam apenas sugados naquele portal e sumiriam. Também vemos Thomas Andre e sua guilda. O caçador mais forte dos Estados Unidos falava: vai começar em breve. O presidente Wo Jinchu estava entre eles e falava em pensamentos: essa é a primeira vez que tantos caçadores do mundo inteiro se reuniram em um só lugar. Imagino quantos vão sobreviver. E à frente de todos eles estava Sun Jinwoo, o monarca das sombras e o caçador mais forte da Coreia. Os olhos de Sung brilhavam. Ele está diferente de antes, e ao seu lado vemos a caçadora de Rank S, Jae-in, que dizia: nunca vi você ficar tão nervoso antes, Jinwoo. Sung fica surpreso por essas palavras e em pensamentos dizia: logo o portal vai se abrir. De repente, a quebra de dungeon acontece. O portal começa a se trincar. Todos os caçadores se preparam para a batalha. De repente vemos asas negras saindo de dentro do portal. Aquele era um exército gigante. Os caçadores se preparam em suas posições. Eles precisam exterminar aqueles monstros. Porém Sun Jinwoo estava surpreso. Aquilo é, saindo do portal vemos um exército de governantes das sombras, além de enormes dragões feitos de sombras. Dentre aquele exército de seres celestiais e dragões, vemos o surgimento de um poderoso general. Este é um dos soldados das sombras mais poderosos, que foi servo de Ashborn, o monarca das sombras original. Sem entender o que estava acontecendo, um dos caçadores grita para que todos ataquem. Mesmo apreensivos e com medo daqueles seres extremamente poderosos, os caçadores avançam com seus poderes. Porém, de repente, uma poderosa voz ecoa naquele lugar, e junto dessa voz, uma pressão mágica que paralisa a todos. Sun Jinwoo gritava: ninguém se mexe. Os caçadores perguntam por quê, porque Sun Jinwoo estava impedindo a todos. Os caçadores gritavam para cessar o ataque, e o presidente Wo Jinchu pergunta: caçador Sun Jinwoo, mas por quê? Sung responde que estava tudo bem. Nesse momento vemos aqueles seres angelicais feitos de sombras descendo dos céus. Aquele general que se aproximava era realmente poderoso, e com medo o caçador de Rank S, Choi Jong-in, se perguntava o que Sung estava pensando. Você está mesmo planejando lutar com essas bestas demoníacas de frente, ao invés de atacá-las enquanto ainda estão no meio do ar? Sun Jinwoo então avança. Ele caminha lentamente até ficar de frente com aquele ser colossal. O exército celestial das trevas estava à sua frente. Sung se põe na frente deste general das sombras, um ser que já foi um fragmento de luz mais brilhante, mas agora é um morador do abismo, um ser abissal. Sung olha para ele e rapidamente aquele ser se coloca de joelhos. A sua força era tamanha que seus joelhos quebram o chão, e ao se curvar, ele então se apresenta: sou o grande Marechal Belion. Nós saudamos nosso Senhor. Dragões e soldados celestes, todos eles descem dos céus e se curvam perante seu novo mestre. Eles veneram Sun Jinwoo, o novo monarca das sombras, que lidera esse exército. O exército original de Ashborn, o grande fragmento de luz mais brilhante e primeiro monarca das sombras. Wo Jinchu e os outros caçadores estavam assustados. Ele pergunta o que diabos eram esses seres e o que estavam fazendo. Thomas Andre estava surpreso. Ele pergunta para Lennart Nierman se conseguia ver isso. O caçador mais forte da Alemanha responde que sim, mesmo que apenas um dragão seja o bastante para colocar a humanidade em risco. Há 3 deles em um só lugar. Esse é o verdadeiro exército das sombras. Deve ser que o antigo monarca das sombras, Ashborn, deixou para mim. Na sombra de Sun Jinwoo vemos seu exército, o exército dos seres que ele recrutou. Igris foi um presente de Ashborn, porém Iron, Tank, Grid, Feng e Dima e os gigantes Ibero
foram conquistas de Sun Jin-woo. E Sung dizia, é agora que a guerra vai começar para valer. Alguns dias depois, na Associação Coreana de Caçadores, somos levados até a sala de reunião do Comitê de Medidas Emergenciais. A imprensa estrangeira está pedindo uma explicação oficial do que aconteceu. A Associação Americana de Caçadores está pedindo a revelação da localização do caçador Sun Jin-woo. O quartel anti-desastres está perguntando se podem permitir que as pessoas que foram evacuadas voltem para a cidade. O programa do canal de caçadores está pedindo uma entrevista com o caçador Sun Jin-woo. Essas eram as pautas da reunião, porém de repente alguém grita, qualquer que seja esse programa aí, diga que são livres para fazer um programa com ele, se conseguirem fazê-lo aparecer no canal. Sun Jin-woo era alguém reservado e não se comunicava com a imprensa. Enquanto isso, um dos homens ali presentes dizia, será que as invocações do caçador Sun Jin-woo tinha que aparecer daquele jeito? O Jin-woo falava, você está me dizendo que era melhor que bestas demoníacas tivessem saído daquele portal gigante? O homem fica envergonhado, sabendo que acabou de falar uma grande besteira. Mo Jin-woo continua, pensa mesmo que ao invés de receber ligações pedindo entrevistas, deveríamos estar recebendo ligações das famílias de caçadores mortos, para então sairmos dessa situação completamente livres. Centenas de milhares de bestas demoníacas saíram daquele portal gigante e elas se juntaram ao exército do caçador Sun Jin-woo. Quem diria? E estou ciente que todos devem estar confusos com o desaparecimento repentino do caçador Sun Jin-woo, mas não é a primeira vez que ele faz isso. Precisamos começar a nos acostumar com isso. Se nós, como associação de caçadores, não pudermos entender o sofrimento do caçador Sun Jin-woo, então quem iria? O homem então diz, eu peço desculpas, presidente, eu estava errado. O Jin-woo se perguntava o que o caçador Sun Jin-woo estava fazendo agora. Nas montanhas, vemos algumas crateras no chão. Sun Jin-woo estava ali. Ele treinava suas novas invocações. Sung estava de pé, nas mãos de Feng, que utilizou sua magia hino dos gigantes. Sung observava o confronto entre seus dois exércitos, o exército que ele utilizava e o exército original do Monarca das Sombras. Ao seu lado estava Berion, que dizia ter uma batalha de treinamento dividindo o exército em dois. Nunca pensei nesse tipo de treinamento militar. Sung fala que os seus soldados não podem morrer, então não tem problemas. De repente, Beru se coloca diante de Sun Jin-woo. Ele dizia, meu rei, por favor, teste minhas qualificações para a posição de grande marechal. Sung fica surpreso e então resolve testar as habilidades de Beru. Ele deveria enfrentar Belion, o soldado mais poderoso do Monarca das Sombras. Beru dizia, como comandante, eu desafio o grande marechal Belion para um duelo. Jin-woo sorri, uma batalha entre dois comandantes será interessante. Beru e Belion estão frente a frente. Esse era um desafio da sombra mais poderosa de Sun Jin-woo contra a sombra mais poderosa de Ashborn. Beru queria demonstrar o seu valor e por isso quer testar o seu poder em Belion. Seu desejo é se tornar o novo grande marechal do exército das sombras. Beru emite um poderoso rugido, aquele som estridente ao barulho do rei das formigas quando entra em batalha. Belion, que já foi um dia o servo mais poderoso de Ashborn, também era da mesma raça que os governantes. Ele saca sua espada, aquela lâmina negra gigantesca era tão poderosa quanto intimidadora. Sung estava surpreso e dizia em pensamentos, ele usa uma espada longa assim como o Ygritte, porém ele é bem maior do que o Ygritte, e sua lâmina também. Presumo que ele use mais a força do que a velocidade. Beru parte rapidamente para cima de Belion. Sabemos que o rei formiga é muito orgulhoso de sua velocidade. Sung acredita que Beru pode ter uma chance nessa batalha, se Belion realmente for uma sombra focada em força. Porém, de repente, a sombra gigante balança sua espada. Aquela espada longa então se transforma em um chicote de lâminas. Até mesmo Sun Jin-woo fica surpreso. O alcance do ataque de Belion é ainda mais extenso do que imaginava. Beru desvia dos golpes desferidos com aquela espada. A formiga das sombras, aos poucos, conseguia se aproximar de seu alvo. Ele passa dentro dos círculos feitos pela espada de Belion. Porém, nesse momento, o grande marechal, mais uma vez, balança sua espada. Ele consegue capturar Beru facilmente. Belion nem sequer se moveu 1 milímetro. Desde que a luta começou, Beru fica preso entre as lâminas daquele guerreiro e observando aquilo, Sun Jin-woo se perguntava se a luta já acabou. Quem imaginaria que ele neutralizaria o ataque de Beru em um instante? Os reflexos dele estão além do que Sung imaginava. Beru então se arrasta para tentar se aproximar de Belion. Uma de suas mãos ainda estava livre, porém Sung dizia que cada ataque de Belion é forte o suficiente para destruir a terra abaixo dele. Ele não é um grande marechal por acaso, porém não deveria baixar a guarda ainda. Beru se aproxima o suficiente de Belion, seus olhos brilham e com um poderoso rugido ele avança.
Beru crava suas garras no peito do grande marechal e utiliza suas presas para atacar. Sung diz que a maior força de um inseto é a resistência. Enquanto isso, somos levados até o aeroporto internacional de Pequim. O caçador mais forte da China volta para seu país. Esse é Liu Zhigeng. Os jornalistas cercavam os caçadores. Eles estavam de volta após irem ajudar a Coreia do Sul. Um dos jornalistas se aproxima dizendo: mesmo que muitos estejam enviando apoio para o caçador Liu por sua grande escolha em ajudar a Coreia do Sul, há muitos que pensam que não há motivos para ajudarmos. Tem algo que gostaria de dizer sobre isso? Liu Zhigeng pergunta: quem diabos estaria falando esse tipo de merda? Esses caras devem ser acéfalos ou americanos que não tiveram uma aula de geografia. Será que eles não sabem qual país fica logo acima da Coreia do Sul? Se tiver algum idiota o bastante para falar algo assim, por favor, responda dessa forma. Eu, Liu Zhigeng, não estava confiante o bastante em conseguir impedir algo caso o caçador Sung Jin-woo falhasse. Então por isso fui ajudá-lo. Se alguém tiver um problema com isso, podem ir enfrentar os monstros por conta própria. De repente, Liu Zhigeng se assusta. Naquele mesmo instante, todo mundo fica perplexo. Nos céus da China, acaba de surgir um portal gigantesco de classe S. Liu Zhigeng e os outros que estavam ali não conseguiam sequer acreditar nisso. Enquanto isso, o monarca da transfiguração, Yogg-Moth, estava tendo uma reunião com o monarca dos dragões que dizia: entendo. Então o monarca das sombras se virou contra nós. Muito bem, vou cuidar dele por conta própria. Não precisam fazer nada. Temos que impedir mais perdas nas nossas forças. Meus soldados, preparem-se para a batalha. Atrás do monarca Antares surgem vários dragões extremamente poderosos. Esses são os seus servos. Enquanto isso, na batalha entre Beru e Berion, vemos a formiga das sombras sendo atirada ao chão. A lâmina de Berion passa próxima à sua cabeça. Beru estava caído e o grande marechal estava de pé. Todo o exército das sombras presencia a derrota de Beru. Porém, a formiga de joelhos diz para seu senhor que ainda poderia continuar. Porém, Sung o pergunta: Beru, por que está tão obcecado em se tornar o grande marechal? Beru responde que deve fazer isso para ficar sempre ao lado de seu soberano. Jin-woo dizia: então o grande marechal pode ficar do meu lado direito e você do meu lado esquerdo. Beru começa a chorar. Ele se emociona com a benevolência de seu rei. Nesse momento, Ygritte também pede a chance de desafiar Berion, porém Sung responde que não. Ygritte poderia proteger as suas costas. Enquanto isso, outro grupo de sombras estava reunido. Sung se perguntava o que eles estavam fazendo. De repente, dois dragões disparam fortes rajadas de fogo para o céu. Enquanto isso, com a ajuda de outro dragão, Feng utiliza sua magia. Ele utiliza o Orbe da Avareza, que consegue duplicar a força de seu poder mágico. Com o hino do dragão, ele dispara uma rajada de chamas nunca antes vista. Esse é um poder de destruição além da imaginação. Aquele poder poderia ser visto ao longe daquela ilha. Todos os orcs superiores estavam comemorando o poder do orc xamã, enquanto os dragões ficam nervosos por ele possuir um poder de fogo tão grande. Sung se perguntava se utilizar o orbe da ganância não seria trapaça. Enquanto isso, algumas sombras formiga carregam várias pedras e madeira. Sung pergunta o que eles estavam fazendo. Berion diz que eles estavam planejando criar um lugar para ficarem. Então Sung poderia descansar confortavelmente enquanto eles esperavam ali por seu rei. Sung se perguntava se Beru deu essa ordem. Berion pergunta para seu rei porque ele não estava chamando seus soldados de volta para sua sombra. Sung responde que queria deixar todos respirarem um pouco. Eles estavam presos na fenda dimensional até virmos para cá. Berion, você está triste com o fato de que não poderá mais vê-lo? Ashborn, o antigo monarca das sombras. E Berion dizia: eu estava ao seu lado quando ele enfrentou os governantes que se opuseram ao ser absoluto. Me autoproclamei seu primeiro soldado quando ele recebeu o poder da morte. Estive ao lado dele por quase uma eternidade e nunca duvidei de suas decisões uma vez sequer. Sung diz que queria ouvir mais sobre a história de Berion e de Ashborn. Por isso gostaria que o grande marechal contasse para ele. Berion responde que essa pode ser uma história bem longa. Eu ainda era um fruto da árvore do mundo. Todos os soldados do céu nasceram dos galhos da árvore do mundo no formato de um fruto. Sung fica surpreso. Você era um fruto? Berion revela que essa árvore é grande o bastante para cobrir todo o céu com seus galhos e assim continua a história.
Tempo depois, Sung diz que precisava avisar as outras pessoas sobre a chegada dos 8 exércitos, que podem vir a qualquer momento. Ele precisa avisar que uma guerra está se aproximando e Sung não pode prometer a segurança de todos. Em sua casa, Sung prepara um jantar para sua mãe e irmã. Enquanto eles têm um momento em família, Sung estava preocupado. Ele não podia prometer que o mundo iria continuar como sempre foi, depois da batalha que está por vir. Esse é o tamanho do poder do Rei dos Dragões, que ele viu nas memórias de Ashborn. A mãe de Jinho experimenta a comida. Jinha pergunta se estava gostoso. Ela nunca adivinharia que seu irmão iria cozinhar tão bem. Deveria provar isso também. Ele é muito bom em fazer aperitivos. Enquanto elas comiam, Sung pensava: o Rei dos Dragões e seu exército da destruição transformou tudo o que estava em seu caminho em cinzas e ruínas. E inimigos assim agora estão atrás da terra, e é por isso que todos devem se preparar para o que está por vir. A mãe de Sung pergunta se algo estava acontecendo. Jinho pergunta o que ela queria dizer com isso, e sua mãe responde: quando seu pai estava prestes a fazer algo perigoso, ele sempre cozinhava algo assim para mim. Você realmente parece com ele. Sung fala que isso não tem nada a ver, e de repente Sung percebe que alguém estava na porta. Ele sai para atender. Jinha fica surpresa, já que ninguém tinha tocado a campainha ou algo assim. Sung abre a porta e pergunta o que seria. Quem estava ali era o pai de seu sócio Yo Jin-ho. Ele dizia: Caçador Sung Jin-ho, peço desculpas por vir sem avisar, mas poderia, por favor, nos dar um momento? Enquanto andavam, ele dizia: pensei ter acordado do sono eterno, porque era especial, mas então eu percebi que milagres assim não acontecem tão facilmente. E como as únicas pessoas que acordaram do sono eterno foram eu e sua mãe, não pude deixar de suspeitar de você, porque me ajudou. Sung então responde: eu decidi que você era confiável. Se fosse alguém que faria qualquer coisa para ter o que quer, não teria arriscado nada para te salvar. Yo Myung-han fica surpreso e diz: então quer dizer que foi por eu não ter tentado usar o Jinho? Sung fala que sim. Yo Myung-han não sabia como agradecer. Por favor, me deixe devolver ao menos metade, ou melhor, metade da metade desse favor. Eu te imploro, tem algo que queira? Sung responde que não, tem algo que ele realmente queira, mas se algo acontecer com ele, ele gostaria que cuidassem de sua mãe e irmã. Yo Myung-han pergunta se isso realmente seria o bastante. Sung fala que sim, seria mais que o suficiente. O homem entende e pede para que Sung deixe tudo com ele. Essa era uma promessa. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. Um portal de Rank S aparece no céu da China. Esse é um portal colossal em Xangai. O presidente Wu Jintao estava analisando isso ao lado de Sung Jin-ho. Ele dizia: não só na China, 8 portais assim apareceram ao redor do mundo, e quase todos de uma vez só. Caçador Sung, o que você acha? Sung responde que esses portais não seriam parte de seu exército das sombras. Eles são portais inimigos. Sung pergunta se o presidente confiava nele, e Wu Jintao responde que sim. Sung então pede para que ele acredite no que iria mostrar agora. Ele toca na cabeça de Jintao e rapidamente várias imagens e memórias são lançadas em sua mente. Imagens das memórias vividas por Sung Jin-ho em suas batalhas, a história dos monarcas e governantes. Wu Jintao fica em choque. Aquilo seria impossível. Como podem existir coisas assim? Sempre pensei que os deuses deram um poder especial para os humanos, e por isso pensei que precisávamos proteger a humanidade lutando contra as bestas demoníacas. Mas se o que me mostrou for realmente verdade, então o que eu pensava não era nada além de arrogância. Eu entendi tudo errado e pensei que os caçadores, ou melhor, os despertados, eram só pessoas que conseguiriam sobreviver depois da guerra. É como se estivessem apenas selecionando alguns humanos para sobreviver. Essa não é uma guerra entre humanos e monarcas, mas sim uma guerra entre monarcas e governantes. Uma guerra entre dois grupos que têm muito poder. E com isso, como o caçador Sung está planejando lutar contra tais inimigos sozinho, Sung Jin-ho responde que é isso mesmo. Wu Jintao pergunta como eles poderiam ajudar. Tempo depois, vemos um jantar com várias pessoas importantes. Aqueles eram convidados do presidente Wu Jintao. Ele pergunta se alguém mais iria chegar, e seu assistente responde que não. Os 152 representantes dos países convidados estavam ali. O homem então pergunta o que o caçador Sung disse ontem ao senhor na sua sala.
Dun vi tão pálido. Peço desculpas, não deveria ter perguntado algo assim. Jinchu responde que está tudo bem. Em pensamentos ele se lembra daquelas memórias. O exército dos dragões aparecendo de dentro da escuridão e um único dragão gigante que estava voando atrás do exército, com um poder que mesmo se todos os caçadores do mundo se reunissem para lutar contra ele, não conseguiriam sequer arranhá-lo. E a pressão desse poder, que é o bastante para queimar todos os lugares do mundo com um único sopro. Eu senti como o caçador Sung planeja lutar contra eles. O Jinchu liga para Jinwoo e diz: eu reuni os representantes de cada país como você pediu. Onde você está agora? Rapidamente Sung aparece atrás de Jinchu e diz: acabei de chegar. O presidente fica surpreso e sorrindo dizia: acho que perguntar onde está é algo inútil. Vai haver pânico quando souberem daquilo, e alguns países não vão conseguir lidar com esse pânico. Sung responde que sabia disso, e o Jinchu entende. Se é isso que pensa, hoje a verdade será mostrada ao mundo. Vemos David Brennan, o representante dos Estados Unidos, e ele dizia: muitas pessoas se reuniram aqui, presidentes, primeiros ministros, mestres de guildas e o presidente da Associação de Caçadores. Todos devem estar se sentindo pressionados. Seria bom se o caçador Sun Jinwoo falasse que os portais não causaram tantos danos igual da última vez, mas e se ele falar o completo oposto? Nesse momento Sun Jinwoo fica frente a todas aquelas pessoas e diz: todos irão passar por tempos difíceis. Ninguém conseguirá evitar a batalha. Eles aparecerão diante dos seus olhos e destruirão tudo. Um dos homens dizia: realmente espera que acreditemos no que está dizendo. Não me diga que está falando que até mesmo os caçadores de ranking nacional não serão o bastante para pará-los. Sung então responde: ao menos centenas de milhares de bestas similares ao Kamish, que é considerado o maior desastre do mundo, irá aparecer. Nem mesmo os caçadores de ranking nacional conseguirão contra eles. Os homens gritam para que Sung prove sobre isso. Caso contrário, eles não acreditariam em suas palavras. E espera que a gente acredite que centenas de bestas demoníacas, com a mesma força de Kamish, vão aparecer todas de uma vez. Sung então ergue seu punho. A mana de Jinwoo transborda. As pessoas naquele lugar ficam surpresas e Sung cria 5 portais bem diante de todos ali presentes. As pessoas não conseguiam entender como ele conseguiu criar portais. O caçador Sun Jinwoo tem essa habilidade. Além disso, são muitos, criados de uma só vez. Sung então responde: nossos inimigos podem criar portais onde e quando quiserem, assim como eu fiz agora. Eles só estão fazendo isso com calma por causa do tamanho enorme do exército deles. Um dos homens pergunta se o caçador Sun Jinwoo seria um desses inimigos. Os soldados que você trouxe do portal foi para nos matar. Ao ver a besteira que ele mesmo falou, o homem se retrata. Apesar da dúvida, eu confio em você, caçador Sun Jinwoo. David Brennan então pergunta: agora que sabemos o que virá dos portais, o que precisamos fazer? Sung então responde: por favor, fiquem longe dos portais. Fiquem o mais longe possível de todos os portais. O que Sun Jinwoo disse na conferência foi um grande choque, com o aviso que a humanidade não conseguiria lidar com a quantidade de bestas demoníacas que sairá dos portais. Todos fizeram o máximo que puderam para ficar o mais longe possível dos portais. Sung então retorna até a ilha, onde seus soldados das sombras estavam acampados. Ele observa uma sombra ao longe. Aquele era um castelo gigantesco, criado por seus soldados. Sung chama Beru e ordena que ele fique no chão. Jinwoo pergunta: chama isso de um bom lugar para eu ficar? Considerando o tamanho, é mesmo para eu ficar aqui? Beru então responde: meu senhor, pensei que qualquer coisa menor não seria o bastante para meu rei. Sung pergunta por que Beru colocou aquela bandeira negra no topo do castelo, e de repente Berion coloca sua cabeça ao chão, ao lado de Beru. Sung entende, então isso foi ideia dele. Berion, o que acontece com os exércitos depois que o monarca deles morre? Seria você quem assumiria o comando do exército das sombras se eu morresse? Berion então responde: nossas vidas são ligadas às suas, meu rei. O momento em que você falecer também será o momento em que pereceremos. Sung, em pensamentos, dizia: a maior vantagem do exército das sombras é a lealdade, que coloca o mestre acima das próprias vidas. As vantagens e desvantagens são como os dois lados da mesma moeda, e os inimigos vão fazer tudo o que puderem para usar isso contra mim. De repente Ygritte se aproxima e diz: meu lorde, não temos chance alguma numa guerra direta. Sung pergunta o quão maior o exército inimigo seria, se comparado com o deles.
E Belion falava: acredito que os números deles serão ao menos 100 vezes maior. Sung entende, então quer dizer que eles têm ao menos 10 milhões de soldados. Enquanto isso, no Canadá, vemos o caçador de rank S Jay Wills, que dizia: deixe de besteira, é o que eu teria dito ao caçador Sun Jin-ho se tivesse o contato dele. O jornalista pergunta se o caçador Sun Jin-ho não seria o mais forte dentre todos os caçadores do mundo. Não seria melhor levar em conta o aviso dele? Jay responde que não importa o quão bom o caçador Sung é, nem tudo o que ele diz é verdade. Caçador Sun Jin-ho, não importa o quanto tente nos assustar, não vamos deixar você ficar com todos os portais. Você não me assustou nem um pouco. Wo Jin-chul mostrava essa reportagem para Sung e dizia: os caçadores estiveram se reunindo no Canadá com Jay Wills como líder. Como resultado, parece que outros caçadores fortes de outros países começaram a se preparar para uma raid também. O que planeja fazer agora? Sung diz que agora ele estava indo para a China. Em pensamento, Sung dizia: é impossível que eu enfrente os 8 exércitos sozinho, então preciso me livrar das ameaças mais próximas da Coreia primeiro, já que serão as maiores ameaças à minha família. Vou cuidar dos outros monarcas depois disso. Quanto mais a batalha se arrastar, mais chances teremos de vencer a guerra. Sun Jin-ho deseja ir até a China para ajudar o caçador Liu Zhigang. O que vai acontecer agora? Não perca o próximo episódio de Solo Leveling aqui no canal. Comente aí qual o seu personagem favorito dessa saga. E obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.